Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa liturgia da palavra vem nos trazer um ensinamento sobre a comunhão com Deus e sobre como nós devemos nos comportar diante dessa comunhão que Deus quer que cada um de nós possamos participar junto com Ele. Jesus foi questionado sobre os seus apóstolos estarem se alimentando num momento em que não deveriam se alimentar. E Jesus nos apresenta nessa condição exatamente a comunhão em Deus e com Deus. Jesus tinha essa comunhão com Deus e por isso, a todo momento, ele não se preocupava em relação aos desejos voltados da carne, mas sim aos desejos voltados ao Espírito. Sempre era fortalecido e buscava nas orações a Deus Pai, buscava nessa comunhão que nós conhecemos através do Espírito Santo, o fortalecimento do Espírito. Ele não se preocupava assim com o corpo carnal, que iria se desfazer, a morte iria o atingir e assim iria acabar o perdendo para o tempo. Por isso, sempre se preocupou em valorizar em primeiro lugar a sua integridade espiritual. É claro que os discípulos de Jesus estavam em aprendizado e durante essa trajetória de aprendizado eles precisavam de se alimentar da mesma forma, tanto que precisavam de comer do alimento para fortalecer a carne. E como sabemos, quando fortalecemos a nossa carne nos alimentando, acabamos ficando à margens da fraqueza do nosso espírito. Porque quanto mais forte a nossa carne está, quanto mais fortalecida, é necessário sim nos afastar do pecado, porque nós nos tornamos mais aptos e suscetíveis a querer cometer pecados. Porém, quando nós fazemos os nossos jejuns e enfraquecemos a nossa carne, nós já facilmente podemos nos aproximar mais dessa comunhão com Deus. E nos mostrado que os discípulos de Jesus estavam buscando por alimento, estavam arrancando espigas e comendo as espigas no meio praticamente das plantações. E isso estava acontecendo exatamente porque eles viviam constantemente fazendo jejuns. E por fazerem jejuns constantemente, chegava um dado momento que era necessário que eles pudessem se alimentar, como cada um de nós precisamos quando as nossas forças e as nossas energias vão embora. Mas é impossível mantermos vivos sem nos alimentarmos. E por isso os discípulos de Jesus precisavam de comer sim, precisavam de se alimentar. E por isso Jesus citou o exemplo do rei Davi, que invadiu um dos templos e acabou se alimentando das oferendas que foram entregues a Deus. Ali Jesus nos mostra o exemplo da nossa Santa Ceia, que aonde o rei Davi entrou, comeu aquilo que foi ofertado a Deus. É como se hoje, nos tempos de hoje, alguém entrasse dentro da igreja e retirasse o nosso dízimo e fosse gastar esse dinheiro comprando alimentos, porque o dízimo que nós ofertamos à nossa igreja é exatamente uma oferenda a Deus para que possa ajudar na trajetória do crescimento da nossa igreja. E quando uma pessoa faz isso, nós julgamos essa pessoa como uma pessoa corrupta, uma pessoa que roubou algo que não lhe pertence. E o rei Davi passou pela mesma condição. Retirou de dentro do templo algo que não pertencia. Porém, aí é que Cristo nos dá um tapa de luva, nos ensinando o quão importante é essa comunhão com Deus. Porque toda oferta e toda oferenda que nós entregamos a Deus, ela pertence a todos aqueles que são filhos de Deus, a todos aqueles que têm essa comunhão com Deus. Então, para Deus, não há castigo, não há punição, não há nada em relação às pessoas que retiram aquilo que pertencem a Deus. Porque o que é de Deus é dos seus filhos. O que o homem oferta a Deus pertence àqueles também que fazem parte de uma comunhão com Deus. Por isso, o sábado, que era um dia importante para
poder fazer os jejuns, poder descansar, não era utilizado de forma como era convidada às leis por Cristo e por seus discípulos, porque eles estavam a serviço de Deus e Deus esperava deles esse trabalho, essa entrega para poder dar continuidade e prosseguimento na divulgação do reino dos céus. O fato mais importante que nós temos hoje na nossa liturgia da palavra é exatamente a comunhão. A comunhão, como nós conhecemos hoje, a comunhão que nós vamos à igreja para comer o pão, é exatamente isso que Cristo espera de nós, que nós não possamos ficar tendo tantas preocupações em ter posses e não saber partilhar com nossos irmãos. A igreja, quando ela arrecada os dízimos, arrecada tudo aquilo que nós sabemos muito bem que é para as suas manutenções, entre essas manutenções é dar a hóstia sagrada, entregar o corpo e o sangue de Cristo, santificado, purificado ali. A gente sabe do ritual que acontece. Então esse ritual, a gente sabe que é necessário comprar o pão, preparar o pão para poder entregar a todos aqueles que buscam a Deus. Assim como o rei Davi, que tinha fome, a fome do rei Davi foi buscada para ser saciada dentro dos templos de Deus, através das oferendas de Deus. E Cristo nos ofereceu o seu corpo, nos dizendo que este é o meu corpo que será entregue a vós. Então, a nossa comunhão com Deus, quando nós buscamos os templos de Deus nos dias de hoje, nós temos essa oportunidade de, sem ter problemas para isso, de irmos até lá, pegarmos do pão e comermos, sem que criticassem o fato de estarem os discípulos se alimentando no dia de sábado, ou sem questionarem o fato do rei Davi pegar alimento e oferecer aos seus amigos num templo onde havia ofertas direcionadas a Deus. Por isso, na sua casa, se possível, claro, a gente sabe, nós vivemos em tempos difíceis, em tempos de violência, mas oferte um pouco daquilo que você tem. Você não precisa de colocar pessoas dentro da sua casa, às vezes, para poder ofertar uma marmita, para poder ofertar, às vezes, um agasalho, ofertar um pouco de você. Assim como Cristo ofertou o próprio corpo e o próprio sangue para cada um de nós. E nós, no nosso ensinamento da nossa palavra de hoje, somos convidados a exatamente isso. Comunhão, de nos dar e nos doar um pouco para cada um de nossos irmãos, praticando assim o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a ti mesmo. Vamos passar agora para os comentários do vídeo de ontem. Os comentários do vídeo de ontem, nós temos aqui o comentário da Luzanira Maria, que nos mandou: amém, que fiquemos todos na paz do Senhor, amém, que assim seja. Luzanira. A Raimunda Maria Leal dos Santos nos mandou: amém, boa tarde a todos, que assim seja. Um grande abraço a Raimunda Maria, que nos mandou também: eu acho muito lindas suas reflexões falando sobre o Evangelho. É verdade, as pessoas que não têm limites quer fazer o que não pode. Eu sou muito controlado em tudo que vou fazer e peço a Deus que dê certo, porque tudo é pela vontade dele. Amém. É verdade, a gente tem que ser sim controlado nas nossas coisas. Temos que saber administrar cada passo que nós damos. Se damos um passo à frente, temos que compreender que alguma coisa vai ficar para trás. Ainda que seja o nosso modo de ser, as nossas responsabilidades e tudo que nós fazemos nessa vida, quando damos um passo, irá trazer mudanças. E como sabemos, mudanças trazem resistências. Ninguém quer sair da sua zona de conforto. Ninguém quer deixar de ser o que é para ser, às vezes, uma pessoa melhor. Elas têm medo de dar um passo à frente e, com isso, às vezes tomarem um tombo muito grande. E se nós percebermos muito bem, pegarmos alguns simples exemplos, Mateus, da coletoria de impostos, ele praticamente abriu mão de todas as suas riquezas, do seu cargo importante, para poder seguir Jesus, que
não tinha nenhuma riqueza material para oferecer a ele. As riquezas que Cristo tinha para oferecer a Mateus eram riquezas espirituais. E ele aceitou seguir isso, aceitou abrir mão e dar um passo à frente para essa jornada na qual hoje nós conhecemos muito bem, que foi um grande discípulo de Cristo que nos deixou o Evangelho de São Mateus. E nós, às vezes, temos essas responsabilidades. Às vezes nós temos famílias para cuidar e não podemos dar passos como Mateus deu. Mas nós podemos, às vezes, mudar de emprego, por um emprego, às vezes, melhor do que aquele que nós estamos vivendo ou que nós estamos usufruindo no momento. E esse emprego, às vezes, nos dá recursos melhores para cuidarmos melhores das nossas famílias, darmos um conforto melhor para podermos ajudar a nossa igreja, ajudar os nossos irmãos. E às vezes as pessoas preferem ficar estagnadas no mesmo lugar, e às vezes num emprego que é até mesmo um emprego pecador, assim como Mateus, que sabia que eram abusivos os impostos. Os impostos que eram cobrados ao povo, ele tinha responsabilidade de cobrar, e ele sentia no seu coração esse peso, esse remorso, essa vontade de mudar, porque sabia que havia ali a injustiça. E nós, às vezes, trabalhamos em lugares assim e temos a oportunidade, às vezes, de irmos para outro emprego onde, pelo menos, teremos paz interior. Talvez não ganhando tanto quanto num emprego que nos traz tanta revolta, mas num emprego que nos traça paz, que traga paz interior a cada um de nós. A Márcia Souza nos mandou aqui: paz do Senhor esteja com todos nós. Verdade, fazemos planos para uma coisa e às vezes Deus prepara outra muito diferente. Temos que viver o plano de Deus. Amém. Realmente a vida da gente muda constantemente. A gente tem que compreender isso. Às vezes criamos um monte de planos e sonhos, principalmente quando é relacionado aos pais. Eles criam sonhos e planos para os filhos e chega lá na frente, os filhos fazem escolhas totalmente diferentes daquelas que eles gostariam que eles vivessem. Então a gente tem que compreender que as coisas mudam, a gente não tem controle sobre tudo nessa vida. Algumas coisas, é claro que a gente pode ter controle sim, mas é de forma básica. A gente não pode bater o martelo e dizer que aquilo é definitivo. Um exemplo, às vezes, é um casamento. Nós dizermos que iremos manter o amor para sempre. Às vezes pode acontecer durante a trajetória do relacionamento, de acontecer algo que faça o relacionamento se desfazer. Às vezes nem é pela vontade da pessoa que deseja isso, mas é porque às vezes não podemos controlar o próximo, porque o próximo, ele pensa diferente de nós e às vezes quer usufruir do pecado. E quando isso acontece, nós acabamos sofrendo sim, mas temos que respeitar, primeiramente porque nós temos um compromisso de amar ao próximo como nós nos amamos. E se nós nos amamos, sabemos muito bem que não queremos ser prisioneiros de ninguém. E por isso que Deus não nos aprisiona. Deus nos impõe um amor condicional. Nós temos condições para respeitar, para poder estar com Deus e viver a comunhão com Deus. Por isso, nós temos que viver as mesmas coisas, temos que ter esse compromisso com Deus. A Odete Sobral nos mandou: bom dia, missionário Wagner e irmãos do canal. A paz de Cristo esteja com todos nós. Gratidão pela reflexão, abençoada segunda-feira e ótima semana a todos, com saúde e paz. Amém. Um grande abraço a Odete Sobral. A Edna Penha nos mandou: bom dia, missionário. A paz do Senhor esteja com todos nós. Oração por mim, pela minha filha Tatiana e minha família. Amém. Obrigado. Que todos nós aí possamos colocar em oração a Edna Penha, a sua filha Tatiana e toda a sua família, que são pessoas que nós gostamos muito aqui no canal, temos um respeito muito grande, principalmente por estarem buscando os caminhos de Deus. Querem e buscam de todo o coração viver aquilo que Deus espera de cada um de nós, que é a santificação. E no mais, esses foram os nossos comentários do vídeo de ontem. Deixa aí um abraço ao José Antelmo também, que nos deixou uma mensagem provavelmente com a Odete Sobral. Que Deus te abençoe, José Antelmo, e te ilumine sempre. No mais, que a paz do Senhor
esteja com cada um de vós.